Bem, boa noite. Vamos dar início então à nossa webconferência. Já deu aí um certo horário, acho que podemos iniciar. Eu estou gravando a webconferência, então mais tarde os alunos podem ter acesso ao conteúdo. Então, essa disciplina de introdução à organização de computadores, ela é muito importante para quem trabalha na área de computação, porque ela dá os fundamentos e as ideias de como o computador funciona. No próximo semestre haverá uma disciplina de continuidade dessa disciplina também, que é a disciplina de introdução à arquitetura de computadores, que vai tratar dos temas de mais alto nível em relação ao hardware. Essa disciplina de introdução à organização, ela trata sobre os detalhes de representação de dados, bases de numeração, trata também da parte de sistemas lógicos, né, de lógica digital, e a de arquitetura tratar dos componentes, placa-mãe, processador, dispositivos de armazenamento e interação com o sistema operacional. Então, em um primeiro momento, para a gente introduzir aí a discussão sobre introdução à organização de computadores, eu coloco aqui na tela uma questão que foi uma questão de uma das provas em uma oferta anterior desta mesma disciplina. Então, o componente que foi empregado nas primeiras versões do computador eletrônico, que caracterizou a primeira geração dos computadores. Então, qual que é a resposta correta? Nós temos a primeira, a válvula, circuito integrado, drives de armazenamento e mouse e o teclado. Né? Essa pergunta, né, o que quer dizer essa primeira geração, os componentes de válvula? Né? Então, dentro da disciplina, tem uma discussão sobre os dados históricos, e o primeiro componente eletrônico usado em um computador foi a válvula. Né? A gente sabe que atualmente, aqui tem uma fotografia da válvula, uma figura da válvula. A válvula, inclusive, ela é usada em outros cenários, né? Ela é usada na área de amplificadores de som, ainda ela é empregada, mas em computação faz muito tempo que ela não é utilizada. Ela foi substituída pelo fato de consumir muita energia, ser lenta e a confiabilidade dela era muito pequena, ela foi substituída por outros dispositivos, né? O grande avanço da computação, ela começou a surgir a partir da válvula quando houve a criação do transistor. O transistor que permitiu que os computadores evoluíssem e chegassem na situação que a gente tem hoje, que a gente tem aqui na figura, traz lá milhares de chips em uma lâmina, mas na verdade, se a gente pega um processador, um processador de computador, a gente tem bilhões de componentes nessa lâmina, né? Vários transistores. Né? Então, o salto que a gente teve a válvula, depois o transistor e o circuito integrado, a gente teve essa grande evolução da indústria na produção de componentes. Essa figura eu peguei de uma empresa do Brasil que produz circuitos integrados, produz semicondutores. Ela fica lá no Rio Grande do Sul, que se chama Ceitec. Então, o que essa empresa faz? Ela tem todo o processo de fabricação. No Brasil, a integração ainda não é numa escala tão grande como a Intel, a AMD, e outras empresas grandes que a gente tem na área de produção de semicondutores. Então, por isso que está lá milhares de chips em uma lâmina, né? Mas como que é o processo total de fabricação, né? O que é interessante em relação aos processadores e as pastilhas semicondutoras é que tudo começa a partir de um elemento muito simples, que é o silício. O silício é um elemento extremamente abundante na natureza, ele é encontrado na areia, em minas onde tem cristais de quartzo, né?
E ele é extraído dessas minas e, através de um processo muito grande de purificação, são criados essas estruturas que estão aqui mais à esquerda, que são os chamados lingotes de silício. Então, esses lingotes de silício são estruturas aí em forma de cilindro, de mais ou menos 30 centímetros de diâmetro, que serve como o substrato principal para a produção dos componentes. No processo de fabricação, esse lingote de silício ele é fatiado em camadas, né? E essas camadas elas são usadas no processo de litografia. Então, o processo de litografia é um processo de fabricação que repetidamente, por isso que a gente tem esse círculo, vai sendo esse waffle de silício, ele vai sendo preparado para que o processo de litografia grave os componentes no substrato. Então, é aplicado uma camada, um verniz nesse substrato. A partir desse verniz, né, fotossensível, é aplicado um padrão, que é o padrão do circuito dos pequenos transistores. Esses transistores são gravados. Após esse filme que foi depositado inicialmente, ele é removido, ficando só a gravação que passou da litografia. Aí existe um processo lá que tratamento especial com alguns elementos para que os transistores tenham o comportamento esperado, e isso vai acontecendo em várias camadas, né? Então o processo de gravação vai sendo em várias camadas, para que a gente tenha essa grande integração, né, dos componentes. Então aqui à direita a gente vê um waffle de silício, já com os processadores ou os circuitos integrados gravados. Cada quadradinho desse aqui vai dar origem a um processador, a um circuito integrado. Percebam que na borda, alguns são perdidos, né? Porque como o padrão é quadrado ou retangular, na borda a gente vai ter perda de alguns circuitos. Aí a indústria, o que ela faz? Ela, por meio de uma serra, ela vai cortar, né? Vai separar esses elementos e vai fazer o encapsulamento. No Brasil, a gente tem uma ou duas empresas que fazem circuitos integrados, não com essa integração em bilhões de componentes, mas uma integração menor. E a gente tem várias empresas que adquirem um waffle como esse, fazem o encapsulamento e fazem o teste do componente, que também é um processo complexo, né? Então, a partir daqui, vai ser tirado os componentes, vão ser encapsulados, né? Para dar aquele padrão que a gente vê nas imagens quando a gente vê um processador, que é aquela camada preta por cima, né? Aquele material plástico por cima, e para fazer o teste e depois a venda, né? Então, esse é um mundo fabuloso, né? Que permite essa integração e todas os benefícios que a computação traz para a sociedade, surgem a partir, né, o que é mais interessante, de um elemento extremamente abundante na natureza, né. Há um vídeo no YouTube chamado Da Areia até o Silício, que eu acho muito interessante, que mostra justamente uma animação de como é feito todo esse processo, né, a partir do silício, que tem que ser extremamente purificado para produzir o transistor, né, se chega até um processador completo. Uma animação bem interessante. O nome do vídeo é Da Areia para o Silício, né, ou Sand to Silicon. A gente tem esse vídeo lá no YouTube, se vocês tiverem interesse, eu acho bem legal para assistir. Então, esse é o processo de fabricação, a grande integração, né, dos componentes, né. Aqui nesse slide a gente tem, dando um zoom nessa grande imagem, né, então o processo de litografia, a máscara, o produto fotossensível, esse verniz fotossensível, né, o desenho gravado, a descrição, né, corrosão, implantação dos íons, né, de novos materiais para que o silício, que é um material que ele é neutro, né,
ele não é isolante nem condutor de eletricidade, então se colocam moléculas, átomos de outros elementos, por exemplo, germânio, para fazer com que ele consiga conduzir a eletricidade, né? E o processo, esse é o processo de fabricação, né? Todo esse processo, né, a gente tem visto lá na disciplina, em relação aos circuitos e aos componentes, né, e relacionando, assim, nesse primeiro momento, nós já relacionamos alguns assuntos, por exemplo, a linguagem de máquina, né, no sentido dos bits, né, então tem uma discussão já na nossa disciplina sobre como que os bits são usados na computação, né, como que é feito esse uso, como que a gente trabalha com os bits, né, e a gente está trabalhando também com a parte de lógica, né, os circuitos, né, então circuitos como esses, que a gente tem aqui à esquerda, esse aqui é uma representação de um circuito somador, que é uma operação básica que todo computador deve fazer. Essa operação básica, né, então, é uma palavra de 3 bits aqui, a palavra A mais palavra B, e a gente tem como resultado uma palavra S e um vai 1 aqui, né, que é o carry out, né, cout aqui. Então, um circuito como esse aqui, ele vai ser sintetizado, ele vai precisar ser sintetizado a partir de transistores como esses, né? Então, imagine um computador aí de 64 bits, ele vai precisar de algo parecido com isso, mais de 64 somadores, 63 somadores completos e um somador parcial, para somar duas palavras de 64 bits, né? Os computadores atuais, a gente fala, vamos comprar lá o Intel i5, i3, é um computador de 64 bits, significa que ele vai trabalhar com palavras, com lotes de 64 bits para realizar as operações. E um circuito como esse, ele vai precisar ser sintetizado em um hardware como esse que a gente vê na imagem, né? A gente vai precisar fazer a síntese, né? Então, sempre no trabalho de projeto de sistemas digitais e projeto de computadores, os engenheiros eles vão trabalhar com a especificação de circuitos como esse, né? Como que eu resolvo esse somador completo? A gente vai trabalhar daí, então, com esse somador, como que isso aqui vai virar um circuito eletrônico, né? E nós vimos que toda essa operação do processador a gente representa por meio de portas lógicas, portas simples, né? Então, não ou, não e, portas simples que a partir dessas portas, que são os conjuntos lógicos completos, a gente pode realizar qualquer operação lógica, por exemplo, AND, OR, XOR, né? E a partir da especificação vai ser gerada, né, as portas lógicas e o próprio hardware depois, né? Porque o programa de computador, o próprio processador, ele vai ser executado usando essa palavra binária, né, valores em binário, toda a operação dele vai ser feita dessa forma. Então, essa figura aqui eu acho bem representativa, porque a gente tem aqui, quando a gente imagina lá o nosso programa, vocês estão começando a trabalhar com programação, com algoritmos, quando a gente cria um programa, o programa ele vai compilar, e a gente tem que sempre lembrar que o processador, o computador, vai receber um lote como esse aqui de baixo. Ele não entende esse programa que foi feito, por isso que é de alto nível, né? É o nível que o programador, que as pessoas podem entendem mais fácil. E lá desse lado aqui a gente tem um nível chamado de baixo nível, né, que é um nível mais próximo de como o computador funciona. Então, o entendimento do sistema binário, para quem trabalha com computação, é muito importante, porque a gente não pode ficar apenas nesse nível sem entender como que as coisas funcionam lá no nível de hardware, no nível de máquina, né? Então, essa figura eu acho bem representativa, né? Em relação às palavras e representação de dados, aqui a gente tem mais um exercício também que já caiu numa prova da disciplina, que pergunta: qual é o maior inteiro positivo decimal que poderia ser representado na base binária?
considerando os 5 bits. Aqui as possibilidades de resposta. E aqui, nesse caso, a questão não pergunta se a gente vai usar uma representação específica, complemento a 2, ou sinal em magnitude. Então, como que a gente faz essa conta, né? Então, a gente vai pegar aqui a quantidade de bits que a gente tem e vai pegar 2 elevado a essa quantidade de bits menos 1. Porque o que a gente vai ter, né? A gente vai ter 2 elevado à quinta. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho um slide para isso. Não, esse daqui mesmo. Então, a gente vai ter aqui, se eu tenho 5 bits para representar um valor, 2 elevado à quinta, eu vou ter o número igual a 32, só que eu não posso esquecer que eu preciso representar o número 0 também. Então, vai ser 2 elevado à quinta menos 1, então a gente vai... O maior inteiro positivo que a gente pode representar é igual a 31. As outras opções aqui, nenhuma é válida. Essa questão do uso de bits pelo computador, a questão de representação de dados, ela tem consequências muito grandes. O computador, ele trabalha de forma a pegar qualquer valor numérico e representar em caixas. Caixas de 16, caixas de 32, caixas de 64 bits. Né? Na matemática, de maneira geral, a gente não tem isso. A gente não vai ter uma representação finita dos valores. Né? Então, sempre na computação, isso é uma característica que só quem entende o sistema binário, a representação de dados, vai entender. O profissional que estuda esses assuntos que vai entender. Que, ao contrário da matemática, e das equações matemáticas, o computador ele vai ter sempre encaixar um valor, vai truncar valores em palavras. Então, se a gente pegar lá um tipo de vírgula, número de vírgula da linguagem C, da linguagem Pascal, ele vai caber em um valor de 32 bits. E eu vou ter que me virar com isso. Então, a quantidade, o tamanho do valor, a magnitude do valor, vai depender dessa quantidade de bits que eu uso para representar. Da mesma forma, lá na linguagem C, na linguagem Pascal, eu tenho lá um tipo inteiro. O tipo inteiro, ele ocupa 4 bytes, ele ocupa 32 bits de tamanho, mesmo se o computador for de 64 bits ou se o computador for de 32 bits. Então, qualquer valor inteiro, ele vai caber em 32. Então, com o conhecimento que vocês têm de representação de dados, a gente sabe que o computador representa números negativos em complemento a 2, vocês podem calcular até a faixa de representação. Quando vocês estão escrevendo um programa, vocês sabem qual que é o valor máximo que pode aquela variável inteira armazenar. Uma pessoa que não tem esse conhecimento, ela vai programar e ela não vai entender muitas vezes quando ela somar ou multiplicar 2 valores e dar um valor negativo que ela não estava esperando, porque deu um estouro no tipo, né? Estourou a quantidade de bits disponível, né? A gente chama de overflow. E aí, quando dá esse estouro, aquele bit de sinal, que é o bit mais à esquerda, ele é marcado, fazendo com que um valor que deveria dar um valor positivo e grande, ele vai dar um número negativo no resultado, porque deu esse estouro, né? O programador fica sem entender, né? Então, esse fundamento é muito importante para saber que o computador ele tem essa, entre aspas, limitação, né? Ele sempre vai fazer dessa forma, ele vai pegar um valor e vai colocar numa caixinha de 32 bits, por exemplo, nesse exemplo aí dos tipos inteiros, né? Se fosse aqui uma representação em sinal e magnitude, o que acontece? A gente vai ter que perder um bit da palavra para representar o sinal do número, não tem jeito. Eu preciso usar um bit para sinal. A representação em sinal e magnitude, aí eu teria vou ter que pegar desses 5 bits, vou remover um bit para separar esse bit para representar o sinal, e eu vou ficar com 4 bits. Então, 2 elevado à quarta, eu vou ter um valor, se a questão
perguntasse em relação à representação sinal e magnitude, eu teria 2 elevado à quarta, o maior valor inteiro que eu poderia representar, né? 2 elevado à quarta menos 1, né? O maior inteiro que eu poderia representar seria o valor 15, né? Para complemento 2 é muito similar, só que complemento 2 a gente tem uma faixa de representação assimétrica, a gente tem um número negativo a mais que o número positivo, né? Mas sempre vai ter essa relação, né? Para ponto flutuante, para a chamada vírgula flutuante, é a mesma coisa. A gente tem lá uma quantidade de bits para ser usado no expoente e uma quantidade de bits para ser usada na mantissa, na parte fracionária. E a gente vai ter uma representação máxima também para esses valores. Muitos erros, até erros de programadores experientes, levam a grandes problemas sociais porque eles não respeitaram essa representação de dados no momento de projetar o hardware ou no momento de escrever os programas. Eles não levaram em consideração essas limitações no momento de representar os dados. Um tema também que gera dúvidas em relação à disciplina é, a partir do momento que o aluno entende bem como funciona o sistema binário, aí tem as outras bases auxiliares. Juarez, mesmo para o sinal mais ter um bit, quando o número, em relação à tua dúvida, em relação ao sinal, eu sempre vou, se eu tenho lá uma caixa de 16 bits, que é o tamanho da minha palavra, se eu quero representar números com sinal, o bit mais à esquerda fica reservado para o sinal. Eu vou ficar com 15 bits para representar valores, de 0 até o 2 elevado a 15 menos 1, né? Vou ter mais ou menos essa relação daí. Tranquilo? Então, essa representação de dados, ela envolve também algumas outras bases que eu vou chamar de bases auxiliares, a base hexadecimal e a base octal. Se a gente for pensar ela para projeto do sistema digital para representação de dados, como eu falei previamente, o computador entende só o sistema binário. Então, por que é importante a gente entender essas outras bases, né? Principalmente a base hexadecimal. A base hexadecimal, ela tem uma propriedade interessante para nós, porque se a gente for ver nesse slide, a gente tem esse número binário enorme. Ele é composto aí de 4 vezes 4, 16 bits, né? Um grande número binário em 16 bits. O programador que trabalha com um projeto de hardware, que trabalha com sistemas digitais ou com software básico, né? Aquele programador que faz partes do sistema operacional, que faz drivers para os dispositivos, né? Os drivers são aqueles softwares que fazem a placa de rede, a placa de vídeo funcionar. Ele precisa trabalhar com esses detalhes do computador de forma mais próxima, na hora que ele está programando, né? Só que percebam o seguinte, um número binário como esse, se ele fosse trabalhar diretamente com esse número nos programas ou nas documentações, é muito fácil dele errar e trocar um zero desse por um aqui, para representar o valor. O que se torna necessário que os programadores utilizem outras formas de representação de valores binários. A escolha mais natural para o ser humano, a gente poderia pensar, bom, ao invés de representar esse valor em binário, eu vou representar ele em decimal. Porque a forma que eu escrevo, a forma que
eu me comunico, né? Da mesma forma, se a gente pegasse, tem algumas tribos lá na Amazônia que elas trabalham com o sistema em base 5. Então, elas fazem todas as contas delas na base 5. Elas, na prática, a gente pensa que a gente usa a base decimal, uma das teorias que explicam por que a gente usa a base decimal desde o início, é porque a gente tem 10 dedos. Né? Já essa tribo lá na Amazônia, eles pensaram, não, eu vou fazer conta, mas eu vou fazer conta com uma mão só. Né? Então, a base deles é base 5. Os povos originários, os mesoamericanos, eles trabalhavam com a base, na base 20, se não me engano, né? Que é uma outra forma também que eles trabalhavam. Para eles era mais fácil assim. Agora, os programadores, eles precisam trabalhar na base binária e precisam entender esses valores. A base decimal, ela não é interessante, porque ela não representa e não permite a conversão rápida e mental até dos valores. Por isso que as bases que têm a mesma potência da base binária são extremamente importantes, como exemplo a base octal e a base hexadecimal. Porque o que acontece? A base hexadecimal, a gente pode imaginar ela como um compactador de número binário. Ela vai servir para a gente compactar o número binário. E a relação é muito simples, porque o que a gente faz? A gente pega para cada grupo de 4 bits, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar um hexa. Então, é muito simples a conversão, né? Então, aqui eu tenho o valor 2, vai gerar o 2, aqui eu tenho o valor B, aqui o valor A e aqui o valor 3. Então, a gente consegue representar de uma forma bem mais precisa e mais compacta um número binário. Então, é muito interessante, ele é muito usado. Os programadores usam muito a base hexadecimal. Só que é muito importante, eu vou ressaltar esse conceito, é que o computador ele não utiliza a base hexadecimal também, assim como ele não utiliza a base octal. Mas os softwares, as linguagens de programação permitem o uso da base hexadecimal para que o programador não cometa erros na hora de escrever os números binários. Mas, de algum jeito, aquele valor em hexa ele vai ser convertido para a base binária, porque o computador só entende valores binários. Né? E, é claro, em relação às operações, né, nós vimos lá, a gente pode fazer as somas e subtrações em binário, octal, a soma, subtração em hexadecimal. Isso é legal para a gente entender como que funciona a base, como é o mecanismo da base. Né? Mas, na prática, né, o computador não vai fazer essas operações com valores em hexa. Né? Então, o mais importante aqui que eu quero ressaltar é entender que a base hexadecimal ela serve para a gente compactar esses números binários, né? Para ficar mais fácil a representação. Né? Os softwares vão usar esses números em hexa. Escolha que lá no passado, os primeiros programadores, eles não tinham, né? Os primeiros programadores na década de 1940, até 1950, eles programavam os computadores por meio de cartões perfurados. Então, eles precisavam representar o programa de computador, para eles executarem o programa. Como que eles faziam para executar esse programa? Eles tinham uma caixa, e nessa caixa eles tinham vários cartões perfurados. E aí eles precisavam instruir o computador a realizar operações. Como que eles faziam isso? Eles iam colocando uma sequência, e vamos imaginar da seguinte forma. A instrução ADD, que é para fazer a soma, era representada por esse código aqui mais à direita, 0010. Então, o que eles faziam? Eles furavam para representar o 0 cartão, mais um furo, não furavam naquela posição do 1 e furavam a quarta posição. Então, a primeira instrução que eles iam passar no cartão perfurado era o ADD. E é claro que o ADD eu tenho que passar também os operandos, quais são os valores ou os registradores, né,
que vão ser utilizados. E isso também tinha que ser perfurado, né? Agora, imagine a possibilidade de erro do programador errar e trocar lá onde ele deveria fazer um furo, ele não faz o furo, ele troca de 0 para 1. Aí esse ADD pode virar uma subtração, uma multiplicação devido a esse fato, ou operando vai ser diferente, né? E isso aí só melhorou mais tarde quando os programadores puderam utilizar outros mecanismos de entrada, né? O teclado, um monitor para conseguir colocar, digitar e colocar o seu programa para executar, né? Embora os primeiros programas também eram representados na linguagem de máquina, né? Ou linguagem de montagem, né? Que a gente tem nessa figura aqui. Então, aqui a gente tem nessa figura a representação, né, do programa, né? Então, no passado não havia esse primeiro nível, né? Essa linguagem de alto nível, que é a linguagem C, Pascal, Java, né? No passado não havia, até a década de 50, 1950, né? O que havia era simplesmente a linguagem a linguagem binária no início, né? Os programadores lá com os cartões perfurados. Mais tarde foram criadas ferramentas para essa linguagem chamada linguagem de montagem, que é uma representação quase que direta dos bits, por meio de mnemônicos, né, por meio de símbolos especiais. Então, ao invés do programador usar um lote de bits, ele usava alguns símbolos especiais que ele colocava operação e os operandos, né? Então, esse é o contexto aí, né, da história da computação, né, de como as coisas foram melhorando para o programador, né? No passado não tinha tanta facilidade assim. Aqui está o slide lá que é a resposta daquela de representação, né? Saiu um pouco de fora de lugar aqui. Bem, então, saindo agora um pouco dessa parte de representação de dados e de lógica digital, de sistemas binários, desculpe, o próximo assunto que nossa disciplina trata são os sistemas digitais, a lógica digital, como é que a gente constrói um computador, como é que a gente constrói um hardware que consegue extrair essa relação e consegue resolver problemas para nós, né? E aqui eu vou pegar um exemplo aqui, ó, um problema para a gente pensar um pouco, né? Então, um problema aqui, esse primeiro problema aqui é um problema vai dar uma lógica simples, né? Que é o seguinte: João, ao tentar consertar o módulo eletrônico de um carrinho de brinquedos, levantou as características de um pequeno circuito digital incluso no módulo. Verificou que o circuito tinha 2 bits de entrada, x0 e x1, e 1 bit de saída. Então, aqui a gente já descobriu, né, que o circuito tem 2 entradas e uma saída. Os bits x0 e x1 eram utilizados para representar os valores inteiros de 0 a 3. x0, o bit menos significativo, e x1, o bit mais significativo. Após os testes, João verificou que a saída do circuito é 0 para todos os valores de entrada, exceto para o valor 2. Então, esse hardware dele, ele verificou que a saída é 0 para todos os valores, exceto para o valor 2. Qual das expressões a seguir representa adequadamente o circuito analisado por João? Então, para a gente representar um circuito lógico, a gente tem 2 formas principais. A gente tem a tabela verdade e a gente tem a expressão lógica, né? O enunciado do problema aqui ele dá uma dica para nós, que, exceto para o valor 2, todas as saídas são iguais a zeros. São iguais a 0, né? Já para o valor 2, a saída é igual a 1. Né? Então, a gente precisa encontrar a resposta aqui para dizer qual é a expressão lá do circuito.
Se a gente colocar os valores aqui na nossa tabela verdade, o que, que a gente vai encontrar, né? Então, para todas as entradas que eu não tenho o valor 2, né, o valor 2 ele só aparece aqui, ó, x0 igual a 0 e x1 igual a 1. Então, aqui eu tenho o valor 2. Então, só para esse caso que eu tenho 1 na saída. O valor numérico aqui ele é representado no enunciado, fala que o x0 é o bit menos significativo. Em computação, a gente tem esse conceito, que é o dígito menos significativo e o dígito mais significativo. Geralmente, quando a gente representa o dígito menos significativo, é o dígito mais à direita, assim como a gente faz conta no sistema decimal, né? O hardware geralmente a gente representa dessa forma. Então aqui a gente tem o valor 2, né, em binário, nas entradas, representado nas entradas, e a gente vai ter a saída igual a 1. Para a gente levantar a expressão lógica, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter, porque na tabela verdade a gente tem o valor igual a 1, significa que o x1 vai lá para o termo na sua forma normal. E o x0, como ele está 0 aqui, ele vai na sua forma complementar, quer dizer, eu tenho que negar o x0. Então, a resposta para essa questão aqui vai ser a opção 3, né? Not x0 and x1, né? A saída, né, ela vai ser obtida da operação E das entradas, né? Se eu tivesse mais de uma saída igual a 1, eu teria um ou, né? Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos imaginar que o problema mudasse e eu tivesse saída igual a 1 nessa primeira linha. Se eu tivesse saída igual a 1 nessa primeira linha, eu teria um termo a mais aqui na expressão, né? Teria ou esse termo aqui, que seria o not x e ou not x e not x1. Né? A resposta seria essa, né? Se eu tivesse um aqui, né? Seria not x0 and x1 ou not x1 e not x0, né? O termo seria mais complexo. O problema é que quando a gente tem daí várias saídas iguais a 1, o termo vai ficando muito grande, né? Essa tabela aqui, de verdade, é simples, mas se eu tivesse uma tabela maior, por exemplo, uma tabela de 4 entradas, eu teria 16 saídas. E se eu tivesse várias saídas iguais a 1, eu teria um termo para cada uma das saídas. Para o projetista, então, é muito interessante ele ter uma forma de conseguir fazer essa simplificação a partir de uma tabela verdade que eu gero a expressão lógica, eu ter uma forma de simplificar. A primeira coisa que o projetista poderia pensar na hora de simplificar era usar as regras da lógica digital, as expressões, para realizar essa simplificação, para a gente reduzir o número de entradas do circuito. Por que é interessante reduzir o número de entradas, né? Imagine se naquele projeto que a gente viu aqui, né, para um hardware como esse, quando eles fazem a gravação, eles já têm um circuito totalmente otimizado. Porque o que acontece? Se eu não simplificar as operações lógicas, eu vou precisar de muito mais material, muito mais espaço, muito mais linhas de comunicação para produzir esse meu hardware. Então, o projetista, quando ele leva o circuito para lá, ele não vai levar a primeira versão sem a simplificação. Ele vai realizar uma simplificação desse circuito. Primeira forma, usar as regras de álgebra booleana para fazer a simplificação, seria a primeira forma. Só que a gente tem outros métodos também. Um método que é bastante utilizado são os mapas de Veith-Carnot, ou simplesmente os mapas de Carnot. O que o mapa de Carnot faz, né?
O mapa de Carnot, ele relaciona todas as saídas do circuito em um quadro, né? Então, dependendo da combinação de bits de entrada, eu vou marcar com 0 ou com 1. Então, pegando como exemplo aqui, ó, eu tenho A igual a 0, então eu estou nessa linha, e eu tenho B igual a 0 e C igual a 0. B igual a 0 e C igual a 0. Então, nesse momento, o que a gente vai ter? A saída, a gente pega lá do F igual a 0 e marca aqui no mapa de Carnot. Vamos pegar mais uma linha, vamos pegar a segunda linha, A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 1. Então, é essa posição aqui do mapa. A saída é igual a 0, eu vou colocar o 0 aqui, né? Então, eu vou preenchendo todo esse mapa e depois eu vou usar a técnica de mapa de Carnot para realizar a simplificação, né? A gente precisa só tomar cuidado na hora de montar o mapa, que aqui a gente tem que seguir essa ordem, 0, 0, 0, 1, e aqui a gente passa para o 1 e 1. Então, quando a gente está preenchendo, a gente faz 0, pega aí essa entrada, a segunda, a quarta e a terceira. Segunda linha. A gente vai pegar a primeira, segunda, quarta e terceira, né? Para esse exemplo aqui não deu diferença, mas porque os três valores são iguais, né? Mas esse bit aqui, ó, marcado com 1, ele representa esse último aqui, ó, né? Esse último da tabela verdade. Por que a gente tem que seguir essa regra? Porque o mapa de Carnot, ele vem de uma operação lógica, que é uma simplificação lógica, que diz o seguinte: se eu tenho um valor E, se eu tenho uma variável E, outra variável, então se eu tenho aqui B e C, e eu tenho aqui C na sua forma tradicional mais a outra variável negada, eu posso simplesmente ficar com a variável C, né? Essa operação a gente tem na lógica tradicional, né? Por isso que a partir do mapa de Carnot, a gente vai desenhando aqui esses círculos para fazer a simplificação. O mapa de Carnot, que dá a melhor simplificação possível, seria um mapa de Carnot onde todas as saídas são iguais a 1. Não é esse exemplo, mas imaginem um exemplo que todas as saídas aqui fossem iguais a 1. Então, eu colocaria 1 em todos os quadradinhos aqui. E para simplificar, eu poderia pegar essa oitava completa. A minha expressão de saída seria f igual a 1. Né? Não depende de nenhum termo, porque o circuito produz 1 sob qualquer condição de entradas iguais a 1. Não é o caso aqui, né? O caso aqui a gente não tem esse comportamento, a gente só tem 3 entradas iguais a 1. Mas, a princípio, se a gente não encontra uma oitava no mapa, a gente busca uma quadra. 4 valores próximos iguais a 1. Aqui a gente não tem também. Mas o que a gente tem, daí a terceira opção, para um mapa de 8 saídas, uma tabela de verdade de 8 saídas, a gente pode achar pares. E aqui a gente vai encontrar 2 pares. Esse par aqui, ó, 2 valores iguais a 1 próximos. E aqui mais um par, 2 valores iguais a 1 próximos. Percebam que um valor que já participou de um par, ou de uma quadra, de uma oitava, ele pode participar também de outro par ou de outra quadra. Não existe uma situação que a gente, a partir do momento que usou, não pode usar de novo esse bit aqui, né? Se a gente fizesse uma simplificação aqui pegando só o par em azul, a expressão não ficaria tão bem simplificada como ela fica se a gente pegar 2 pares, né? Então, pegando 2 pares, a regra que eu acho legal para seguir é o seguinte, ó. Se a gente está aqui, pegou esse par, a gente vê a região de qual variável a gente está. A gente está na região de A valendo 1. Então, o A vai para o termo na sua forma normal. Aí eu verifico nesse par, lá em cima, quem trocou de valor. Quem trocou de valor
foi a variável B. B, nessa coluna vale 0 e nesta outra coluna vale 1. Então, se trocou de valor, a gente corta do termo. O B cai fora desse termo. A gente vai pegar só aquele termo que manteve o valor. Nesse caso é o C. O C vale 1 aqui. Então, eu vou ficar com o termo AC, esse parzinho aqui em azul. Como eu tenho mais um par para simplificar aqui, eu vou fazer OU. E agora eu vou continuar. Então, eu estou na região de A. E eu vou verificar lá em cima quem trocou de valor. Quem trocou de valor aqui em cima foi C. C vale 1 aqui nessa coluna e vale 0 lá. Se trocou de valor, C cai fora do mapa. Eu vou ficar só com B. Né? Então, o outro termo vai ser AB. Então, essa é a expressão que vai ser gerada a partir desse mapa aqui, né? Usando a técnica de Carnot. Existem outras técnicas, o mapa de Carnot ele vai bem até 16 entradas, eu acredito. Mais do que isso, fica complicado de usar o mapa de Carnot. Se a gente tem mais de 16 entradas, existe um outro método chamado método tabular, que lhe permite também realizar a simplificação, né? Os softwares de projeto de hardware, eles têm já programado, já existem programas que realizam essa conversão, né, que vai pegar da tabela verdade e vai gerar simplificação usando o método tabular. Da mesma forma, tem software para computador e para celular de mapa de Carnot. Então, quem tem dúvida em como usa o mapa de Carnot, pode baixar um aplicativo desse de celular ou um programa de computador para testar, para fazer simulações e ver o que acontece, né? Como que é feita, ver mais exemplos ainda de como é feita essa simplificação, né? Essas grandes empresas que trabalham com sistemas digitais, elas têm softwares muito bons para fazer isso. A partir de uma especificação, elas geram o menor circuito possível. Para eles é muito interessante reduzir sempre, né? Eles vão reduzir a quantidade de portas lógicas e a quantidade de entradas do circuito, né? Cada porta lógica ela precisa de uma combinação de transistores, né? As portas lógicas do tipo não ou do tipo não e, elas precisam de um transistor só. As outras, elas precisam até de mais transistor. Então, geralmente, o software faz, para um termo como esse aqui, o software vai pegar e realizar aquelas operações lá de dupla negação para converter essas operações que a gente tem nesse termo A e OU para não e não OU, né, para ficar mais rápido a síntese lá no hardware, né? Então é de grande interesse da indústria realizar essa simplificação, né? O Carnot vai servir assim para uns exemplos mais simples, né? Os softwares das empresas eles fazem isso para expressões muito mais complexas, né? Aqui é um exemplo de uma questãozinha que já caiu numa prova, né, aqui da disciplina, né? Um projetista de circuitos lógicos, após realizar o levantamento das expressões lógicas para um problema, decidiu usar a técnica de mapas de Carnot para simplificar as expressões. Ao preencher o diagrama, ele visualizou o seguinte mapa. Então, esse é o mapa lá que o projetista encontrou. Percebam que lá eu escolho sempre a não utilizar, eu não preciso fazer esse mapa aqui, ó. Porque se eu fiz esse mapa aqui, esse 1 ele já está participando lá no de cima, né? Então, esse mapa aqui não é necessário eu criar esse par. Eu fico apenas com esses dois pares aqui. Deixa eu voltar aqui a minha... Então, eu vou usar só esse par aqui e esse outro par aqui.
né, para fazer a simplificação. Então, eu vou ficar com o AB e vou ficar com esse de baixo aqui, ó, vou ficar com o C e lá em cima eu tenho o A negado, né? Vou pegar apenas esses dois aqui. Que vai dar a melhor expressão, né? O melhor termo aqui embaixo. Se eu pegasse lá esse termo, eu não teria a melhor simplificação possível, né? Então a resposta vai ser essa aqui no final, né? A e B ou not A, not A, né? Deixa eu pegar aqui de novo o not A aqui em cima e o C, né? Que é esse parzinho aqui e esse parzinho aqui na coluna. Então essa é a expressão. Aí mais um exercício de projeto de lógica digital. Deixa eu ver a tua dúvida aqui, Juarez. Eu estava lá no slide. Tem que ser o C isolado e A e B em cima sempre, por exemplo? A boa pergunta. Não precisa, Juarez. O mapa, você pode criar ele de qualquer forma, né? Geralmente, assim, a forma mais simples que eu acho que para criar o mapa é como esse daqui, ó. Eu pego o primeiro A e depois o B e C, né? Mas eu poderia colocar aqui, ó, para criar o mapa, colocar aqui A e B aqui, e aqui em cima o C, né? Eu poderia fazer isso. É claro que daí aqui eu ficaria com 0, 0, 0, 1, 1 e 1, e 1 e 0, né? Aqui. Ficaria com 1 e 0 aqui. E aqui em cima daí eu ficaria só com 0, 0 e 1, né? Esses dois eu não teria, né? O mapa ficaria dessa forma. Então eu posso montar de qualquer forma o mapa, não tem problema, né? Uma coisa também em relação ao mapa, nesses exemplos aqui eu acho que a gente não tem nenhum, né? Mas vamos pegar aqui se a gente tivesse um mapa. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar lá na apresentação. Deixa eu descartar o mapa, beleza. Se a gente tivesse aqui um mapa de. Deixa eu pegar a caneta. Se eu tivesse aqui um mapa de 16 possibilidades, né? Vou desenhar aqui rapidamente um mapa de 16 possibilidades, que seria um mapa de 4 variáveis. Então, quando eu tenho um mapa como esse aqui de 4 variáveis, eu posso fazer esse tipo de simplificação também, ó. Eu posso imaginar que o mapa é como se fosse uma folha de papel. Esse mapa de o que eu posso fazer? Eu posso pegar essas combinações aqui e posso criar uma quadra, né? Seria equivalente eu pegar uma, uma folha de papel como essa, né? Então aqui em cima seriam aqueles dois uns e aqui embaixo os outros dois uns, né? Eu junto assim, ó. Então as extremidades eu posso juntar para formar
nesse caso aí uma quadra, né? É possível fazer essa simplificação. Da mesma forma que na outra dimensão, né? Naquela dimensão à direita, se eu tivesse aqui valores de bits, né? Eu posso juntar também. Tanto para par como para quadra, né? Como é o exemplo aqui, né? Então, aí a simplificação, eu pegaria aqui uma quadra, né, para fazer essa simplificação. Da mesma forma, se eu tivesse um aqui, eu poderia fazer essa simplificação. Porque eu posso pegar aqui e criar esse par, ó, com esses dois elementos, né? Porque se a gente vê aqui no mapa, ó, esse elemento aqui, ele está nessa posição. E esse aqui está nessa. São posições que diferem, tem 1 bit de distância. Né? Só muda esse bit aqui, ó. Então, se só muda 1 bit, né, eu consigo juntar eles para fazer um parzinho, né? Dá para negar no Carnot e o mintermo deduzir no Carnot? O mintermo... Não entendi sua dúvida, Jores. Você quer conversar comigo por áudio, se você puder? Ah, sim, deduzir da tabela de entrada. O mintermo dá. A partir da tabela de verdade, a gente pode criar o mintermo. O mintermo ele vai ser gerado, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou gerar mintermo sempre quando eu tenho saída igual a 1. Né? Então, aqui eu tenho aqui essas possibilidades de mintermo. Aqui o mintermo que eu vou ter, ele vai ser o A, not B e C. Aí o próximo mintermo vai ser esse daqui, né? E o terceiro mintermo. Direto já da tabela verdade, né? Eu consigo obter os mintermos. Né? Aí do mapa de Carnot, a gente já vai ter a simplificação, porque como no mapa de Carnot a gente tem simplificação, a gente perde a gente perde variáveis, né? A gente deixa de ter variáveis, né? E daí, a partir desse momento, a gente já não tem já os mintermos, né? A gente não pode pegar aqui, converter para decimal, né? Esse valor binário. Daqui, beleza, a gente pode obter. Daqui não, né? Aqui já não, depois da simplificação, né? A gente não pode pegar, né? Na verdade, a gente vai preenchendo os valores aqui a partir dos mintermos, né? É uma forma de ver também. O mintermo, ele não é uma simplificação. O mintermo, ele é uma representação simplificada. Vou fazer uma analogia. A tabela verdade é um número binário e o mintermo está para um número em hexadecimal. Então, a gente pega o valor lá da tabela verdade e reduz ele, ao invés de ter um valorzão lá em binário, reduz ele para um valor em decimal. Essa é a ideia do mintermo, para ficar fácil a representação só. Então, ele é uma representação simplificada, mas não é uma simplificação de circuito. Beleza? Boa pergunta, Jores. O mintermo dá impressão, como ele é chamado min da impressão, que é para minimizar, né, em termos da expressão lógica, mas não, é só para representar a simplificação mesmo. Então, vamos aqui ver mais um exemplo. Que é esse circuito aqui. Então, esse circuito é o seguinte. Deseja-se construir um sistema de monitoramento para carros que, por meio de um alarme sonoro, alerte o motorista toda vez que o motor do seu veículo estiver trabalhando em regime perigoso. Então, a gente quer um hardware que emita um sinal avisando o motorista que o carro está com algum problema.
Então, aqui a gente vai ter uma saída igual a 1 para dizer que o carro está com algum defeito, né? Caracterizado por pressão do óleo insuficiente ou pela temperatura da água acima do valor estabelecido. Para tal controle, existem sensores que indicam a velocidade de rotação do motor, que é o R, a pressão do óleo e a temperatura da água. Tem 2 sensores de temperatura da água, inclusive. Se o número de rotações do motor estiver acima de 2000, a temperatura de água deverá estar abaixo de 80. Então, se eu tiver aqui acima de 2000, o valor desse sensor igual a R, a temperatura da água tem que estar em 0. Senão eu vou emitir um sinal de alerta. Porém, com o motor girando abaixo de 2000, que é esse caso aqui, tolera-se uma temperatura de 90, igual a abaixo 90. Só que se eu tiver abaixo de 2000, abaixo de 2000 e acima aqui, aí eu vou ter que ter uma mensagem, né, dizendo que o carro está com problema, né. No caso da pressão de óleo, o enunciado fala o seguinte: pressão de óleo insuficiente. Daí a gente tem aqui o OA. Então, se eu tiver 1 já na pressão de óleo, o sensor passa essa informação para o circuito, significa que eu já tenho que avisar o motorista que o carro está com problema. Aí as outras condições, a temperatura da água vai depender da rotação do motor, né? Então, dependendo da rotação do motor, a gente tem, né? Aqui é um bom exemplo de como a gente pode especificar o circuito por meio da tabela verdade, né? Porque a gente tem 4 entradas possíveis e tem uma saída. E por meio do problema, a gente pode até levantar a expressão lógica. Só que a expressão lógica que a gente vai obter, a gente pode errar, né? Se a gente errar um pouco na lógica, que não interpretar direito o enunciado. Já com a tabela verdade, a gente não corre muito esse erro, né? A gente não tem esse problema, não corre esse risco, né? Porque o que a gente vai fazer, né? Sempre quando a pressão do óleo for igual a 1, a gente tem que emitir um alerta lá para o motorista, né? Então, aqui as condições onde a pressão do óleo é igual a 1, né? Aqui é a temperatura, o T9. O T9 é a temperatura da água. Se a temperatura da água está acima de 90, o carro está superaquecendo, a gente tem que emitir um alerta. Não depende de mais nada. Se eu tenho um carro superaquecendo, né, e a temperatura acima de 90, eu tenho que emitir um alerta também para o motorista. Aqui é que a rotação do motor está abaixo de 2000 e a temperatura está acima de 80, né? Então não tem problema nenhum. O problema é quando o carro está numa rotação baixa e a temperatura está acima de 90. Aí então eu vou emitir o sinal de alerta, né? Próxima condição, né? Pressão do motor aqui, como eu falei, sempre quando a pressão do motor está ruim, fora da especificação, eu tenho 1 na saída. Aqui também eu vou ter 1 na saída, né? Aqui, quando o carro está bem acelerado, todas as condições que o carro está bem acelerado. Quando o carro está bem acelerado, a rotação está alta, aí muda um pouquinho a configuração. Então, se a temperatura aqui está alta, eu vou ter que avisar o motorista,
Da mesma forma, a outra temperatura está, a pressão, sempre quando a pressão está ruim, né? Eu tenho aqui a saída, as outras condições que a pressão está ruim, eu tenho as saídas iguais a 1 aqui também. Aqui e aqui. Nesse caso aqui, a rotação está alta e o carro, no sensor 8, que a temperatura é acima de 80, isso não pode acontecer, né? Então, a temperatura tem que estar abaixo de 80. Se o motor está acima de 2000 e a temperatura está acima de 80, eu tenho que avisar o motorista. Nas duas condições aqui, ó, eu nem preciso olhar para esse termo, né? E aí eu tenho a configuração aqui do meu mapa de Carnot. E aí eu vou preenchendo, ó. Então, RT8 é esse plano aqui de baixo, e o PT9 é o plano de cima. Aí eu vou preenchendo. Então, 0, 1, 1 e 1, ó. 0, 1, tem que lembrar que ó, 1 e 1. Depois 0, 1, 1 e 1. 0, 1, 1 e 1. 1 e 1, 1 e 1, aí o resto é tudo 1, né? Então, 1 e 1, 1 e 1. 0, 0 e 1, 1 e 0. Aí eu pulei aqui, né? Eu pulei. Esse termo aqui é o último aqui, né? Esse daqui. Opa, peguei um a mais aqui, ó. Então, esse termo aqui de baixo, ele está aqui na segunda linha, ó, e esse aqui é o termo, é o último termo. Então, 0, 1, 1 e 1 aqui, né? Então, aqui, esse mapa de Carnot, como ele tem várias saídas iguais a 1, a gente tem várias opções de simplificação, né? Então, a gente busca a primeira opção, vai ser aqui uma oitava. Então, eu posso pegar essa oitava, que eu vou matar todos os termos das linhas, né? Todas essas RT8 aqui eu vou matar, e eu vou ficar lá apenas com o termo P, ó. Apenas o termo P, que é o termo que não variou aqui em cima. Aí em azul, essa outra oitava, os termos RT8, eles não vão ser utilizados na expressão, eu vou ficar só com o T9 aqui, ó, que foi a variável que não variou. E por fim, essa última linha, aí eu tenho aqui a conjunção, né, entre R e T8, R e T8. No final eu vou chegar aqui nessa expressão, né, S igual a P mais R, R e T8 mais T9, né. Aí aqui, assim como lá nos nossos exercícios, a gente pode implementar lá no RADS, né. Vamos pegar aqui o RADS. Então, a gente tem lá, deixa eu voltar lá na expressão, a gente tem as entradas P, R, T8 e T9. Aqui essa simplificação nossa, ela não reduziu as entradas, né? A gente vai precisar de todas as entradas, a gente reduziu só a expressão lógica final. P, R, T8 e T9. Então, vamos criar aqui os pinos de entrada. Vou colocar nomes aqui nele também. Vou chamar de P. A rotação do motor. O sensor da temperatura T8.
E aqui o sensor da temperatura é T9. E agora vamos lá para a expressão. Então a expressão ficou RET8. Então RET8, vamos colocar aqui uma porta. RET8 eu tenho aqui, e aí o resto é realizar um ou com essas outras possibilidades. Então a gente vai ter aqui ou de duas entradas aqui, ou aqui, né? E aqui no final. Uma outra opção seria usar uma porta ou já de três entradas também, né? Também não tem problema, a gente pode usar. Aqui, vamos ligar aqui essa. Deixa eu voltar aqui a expressão. S, E, RT8, ou P, RT8 está aqui, E, ou P. Esse aqui eu não vou precisar. E aqui um pino de saída. Aqui eu vou começar minha simulação, tudo zerado. Probleminha aqui na minha ligação, deixa eu ver o que aconteceu. Tá pausada a simulação. Deixa eu dar play. Não, tá com problema em minhas ligações aqui. Nenhuma ligação minha tá dando certo aqui. Deixa eu começar um novo. Deletar essas aqui. Deixa eu ver se eu tirei aqui o... Acho que era esse aqui o problema. Não, o grid magnético. Vamos deixar o grid com 1/4. Isso, 1/4. Esse era o problema do... Agora ele vai grudar para mim automático lá. Deixa eu conferir o termo, é RT8. Beleza agora. Não, ainda não.
Ah, agora sim. Aqui ficou uma ligação estranha. Joia. Tranquilo. Então, de acordo com a especificação, deixa eu ver se está aparecendo aí na. Tá aparecendo legal. Ah, tá jóia. Vamos lá. Então, se a pressão do óleo estiver alterada, de cara eu já tenho um alarme lá pro, pro motorista, né? Se a temperatura estiver acima de 90, da mesma forma. O enunciado fala isso. Agora, se a temperatura estiver acima de 80, vai depender da rotação do motor. Se a rotação estiver alta, aí eu vou ter um sinal, né? Vou ter essas duas opções aqui. Então o circuito fica assim. Para usar aqui as portas de 3 entradas ou de 4 entradas, né? Teve até algumas dúvidas lá no fórum, né? Aí é mexer nesse grid magnético aqui. Então, se eu pegar aqui uma porta ou de 3 entradas, eu poderia simplificar aqui, né? Ao invés de usar essas duas portas, usar essa porta ou de 3 entradas. Só que para isso aí eu tenho que tomar cuidado aqui nas ligações, né? Então eu posso pegar aqui, por exemplo, wire ADD segment. Isso vai dar certo aqui sem mexer no grid. Peguei aqui, falta isso daqui. Eu acho que o grid pegou legal aqui. Não, ele fez um. Aqui deu certo. Então, as mesmas possibilidades em cima ou embaixo, né? Só que aqui eu estou usando uma porta ou de 3 entradas, né? Se não der para ligar aqui é porque o grid está errado. Por exemplo, se eu pegar o grid aqui de meia polegada, ele só vai na primeira e na segunda porta, né? Então, eu vou mexendo aqui. Ou eu tiro o grid, ou eu trabalho aqui com dimensões menores, né? Se a porta tem mais entradas ainda, eu pego esse grid de 1 por 8, né? Aí ele tem aqui, ó, a metade desse grid, né? Um dispositivo também que pode ser usado, né? Dependendo do projeto, acho que fica bem legal, que é esse componente aqui, ó. Create o X Display, né? Eu posso colocar aqui um display em X. Ó. Então, eu vou pegar aqui o wire, ADD segment. Aqui eu vou precisar já do grid. Deixa eu trocar o grid lá. É de 1/8 aqui. Deixa eu apagar esse daqui. Não sei se deu certo aqui essa ligação. Ah, deu certo. Agora eu vou pegar aqui um I/O. Talvez esse daqui, o próprio zero, já. A ligação aqui não deu certo. Vou colocar uma chavezinha mesmo, mais fácil de ligar. Então aqui, ó. Então agora aqui
Então, aqui agora o alarme eu estou usando só o hexa mais de baixo aqui, então vai ser 0001 ou 0000, né? Então, aqui eu consigo daí ver lá o valor igual a 1, dizendo que eu tenho um problema no carro, né? Algum tipo de problema no carro, né? Da mesma forma, dá para usar o display na entrada, né? Um X-display na entrada. Então, dependendo do circuito, fica interessante a gente ver o valor em X, né? O resultado em X. Se vocês projetarem, por exemplo, um somador, vocês vão poder ver o valor numérico aqui, né? Ao invés de ficar interpretando os bits de saída, né? Nos LEDs aqui de saída. Então, aqui mais um probleminha de lógica digital também para a gente resolver, que é o problema das catracas eletrônicas, né? Então, aqui a gente tem catracas, aqui poderia ser de metrô ou de um prédio, né? E a gente tem um problema para resolver. A gente tem 4 catracas, então são 4 possibilidades aqui de saída, né? No nosso circuito, e tem algumas regras. Então, vamos ver as regras, né? Considere um gestor. Eu falei metrô, mas aqui no exemplo é um restaurante. Considere o gestor do restaurante de uma universidade que deseja implantar um sistema de catracas eletrônicas, utilizando o circuito combinatório para o acesso dos clientes à sala de alimentação. O funcionamento básico desse sistema é descrito a seguir. Deve haver 4 filas de espera, então a gente tem aqui as 4 filas de espera, 1, a 2, a 3 e a 4, né? Deve haver sensores que indiquem a presença de clientes, sendo atribuído o valor 1 quando houver um cliente na fila, e 0 quando a fila estiver vazia. Quando determinada fila estiver vazia, a sua catraca deverá ficar travada. E as filas devem estar na ordem de prioridade. A tem mais prioridade que B, tem mais prioridade que C, e que tem mais prioridade D. Por que serve essa prioridade? No máximo, 2 catracas poderão estar abertas em um mesmo instante, respeitando a ordem de prioridade. As catracas das filas A, B e C e D devem ser representadas pelas variáveis C1, C2, C3 e C4. Então, o A aqui, ó, que tem mais prioridade, vai ser a catraca C1. O valor de saída 1 deverá indicar que a catraca está aberta, e o valor 0, que a catraca está fechada. Nesse contexto, qual circuito combinatório deverá resolver o problema de acesso dos clientes à sala de alimentação do restaurante, né? Então, quais são as regras gerais? Se não tiver ninguém na frente das catracas, as catracas têm que ficar travadas. Se tiver gente na frente, apenas 2 podem estar ligadas ao mesmo tempo. E a ordem de prioridade é de o A tem mais prioridade que o D, por exemplo, né? Essa é a ordem de prioridade. Então, como que a gente resolve isso, né? Então, uma forma boa é a gente ter a tabela verdade. Eu tenho as entradas, então o A aqui representa uma pessoa na frente da catraca 1. B, catraca 2, C, catraca 3 e D, catraca C4. Né? Então, se não tem ninguém na frente das catracas, todas elas ficam travadas em 0. Se tem uma pessoa na catraca D, apenas ela é liberada. Apenas uma na catraca C, a C3 é liberada. 2 pessoas, eu posso liberar as 2 catracas. Aqui, da mesma forma, uma pessoa na catraca B eu libero a C2. Aqui eu tenho 2 pessoas, libero as 2 pessoas novamente. Aqui eu tenho uma situação que eu tenho 3 pessoas, uma em cada catraca.
uma das três catracas, né? Aqui eu tenho que aplicar a regra de prioridade. Eu só vou habilitar a catraca C2 e a catraca C3. Aqui eu tenho uma questão que eu não preciso de prioridade, só duas catracas abertas, aqui da mesma forma, basicamente o espelho, né, do que acontece aqui do outro lado. Aqui eu tenho uma situação de prioridade, eu só posso liberar as que têm mais prioridade, né? Eu libero essas duas aqui, essa aqui eu não posso liberar, né, fica zerada lá. Aqui não tem problema de prioridade, aqui de novo surge problema de prioridade. Então, nesses dois casos aqui, ó, eu tenho que liberar só as de maior prioridade. E aí eu vou ter 4 mapas de Carnot para esse circuito. Aí o primeiro mapa é o mapa C1. O mapa C1 é bem fácil de preencher, porque é tudo zero aqui. Então a gente vai ter 0 aqui e 0 aqui, ó, né? E depois tudo 1. Esse grupo aqui, ele vem para cá, né? Opa, peguei um a mais aqui, ó. Esse grupo aqui, ele vem para essa próxima aqui. Aqui eu pego, para simplificar no mapa de Carnot, eu pego essa oitava, todos os termos lá em cima trocaram de valor, então eu não vou ter o termo C e não vou ter o termo D no final, e aqui embaixo eu faço a seguinte análise, quem trocou de valor foi o B, então eu vou ficar que a catraca 1, ela depende apenas de B. Se o A estiver ligado, como ele tem maior prioridade, né, pela lógica, né, sempre se tiver alguma pessoa na frente, no A, sempre ela vai estar ligada. É isso que está acontecendo aqui, não depende de qualquer outra situação, né? Devido à questão da prioridade. Aí o próximo mapa, ele é um mapa tranquilo também de ser preenchido, ó, tem o 0 aqui, essa linha 0, depois eu tenho 4 bits iguais a 1, vou preencher aqui, 4 bits iguais a 0, esse daqui ele vem para cá, né? E 4 bits iguais a 1. Esses 4 bits iguais a 1, eles vêm para cá. Aí essa quadra, vou ver quem permaneceu com o valor aqui igual a 1, é o B. Então eu tenho o termo B, e lá em cima todo mundo trocou de valor, então nenhum daqueles termos vai para o mapa. Aqui, o mapa é um pouquinho mais complicado de montar, né? Vou pegar aqui esse valor aqui, todos... Aqui ele cortou, né? Aqui a gente já está lá no mapa C3, né? Então vamos pegar o C3, não está aparecendo aqui no slide para mim. Mas o C3 ele tem essa configuração, ó, 001 e 1, 001 e 1, 001 e 1 e tudo zerado. Então 00, 1 e 1, né? 001 e 1, 001 e 1, tudo zerado, 001 e 1 aqui, ó. Então 3 valores com 001 e 1 e depois tudo igual a 0, né? Então eu posso pegar aqui uma quadra, e essa quadra eu posso pegar com o valor lá de cima também. Aí eu vou ficar com esse termo, NOT A e C. Porque o C aqui é a variável que não trocou de valor, né? O D cai fora do mapa, ele não vai permanecer no termo, né? Na expressão. E aí eu vejo aqui quais são as possibilidades. Quando eu pego essa quadra, eu mantenho aqui o A negado. E aqui eu mantenho o B negado. O B negado está aqui. Quando eu pego essa quadra aqui. Aí eu vou ter esse segundo termo aqui. Mantendo o C, né? O C permanece nessas duas possibilidades aqui. Então esse vai ser o termo NOT A e C,
ou NOT B e C. E aqui, por fim, o último termo, vamos dar uma olhada na tabela verdade lá de novo. Aqui é mais complicado de lidar, né? Ó, 0101, 0100, 0100 e tudo zerado. 0101, 0100. Então, vamos lá ver. 0101, 0100, 0100 e 0000, né? Aí, fazendo as simplificações, aqui eu só consigo pegar os pares, né? Então, eu vou pegar esse par aqui, e esse par aqui ele vai pegar com a linha lá de cima. Né? E aí aqui eu consigo, então, todas as saídas, né? Então, a expressão para C1, então a expressão para C1, aqui é a expressão para C2, né? Que está errado no slide, é C2. Aqui é a expressão para C3, e aqui é a expressão para C4, né? Da mesma forma lá, dá pra gente, se a gente quiser, a gente implementa lá também no RADS, né? Fazer a simulação. Então, nessa webconferência, a gente tratou, né, desses assuntos, né? De representação de dados, sistema binário e projeto de circuitos lógicos, né? Usando o mapa de Carnot, né? E a gente viu um exemplo aí com o RADS, né? Na próxima webconferência, a gente vai pegar os próximos tópicos, que são lá os circuitos sequenciais, os componentes lógicos, né, circuitos sequenciais, e os elementos de memória, uma discussão sobre os elementos de memória. Por hoje, é isso que eu tinha imaginado aí para a gente trabalhar, né, esses assuntos. Vocês têm alguma dúvida? Tudo ok? Bom, então é isso, moçada. Então, boa noite a todos, bom trabalho e bom estudo, e até a próxima. Boa noite, Juarez. Bom estudo e até a próxima.